Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol já mordia forte quando saí de Anápolis naquela manhã de março, 5 da manhã, e o termômetro já marcava 28 graus. Ia ser um daqueles dias que derretem o asfalto e fazem a gente questionar por que escolheu essa vida de estrada. Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zé Carga. 47 anos rodando por esse Brasil afora, 23 deles casado com a Maria das Dores. Era uma mulher pequena, mas com um coração do tamanho do mundo. Sempre dizia que eu era teimoso feito mula, mas que ela gostava de mim assim mesmo. Faz 2 anos que ela se foi. Câncer. Levou tudo, os planos, os sonhos, a vontade de chegar em casa. Agora a casa é só silêncio e lembrança. Por isso prefiro a estrada. Aqui, pelo menos, o barulho do motor abafa o vazio do peito. Naquele dia, ia fazer a rota até Palmas, carga de grãos. Coisa simples. Ou pelo menos deveria ser simples. Liguei o rádio para ouvir as notícias do trânsito, mas só saía música sertaneja. Dessas que falam de amor perdido e saudade. Desliguei na hora. Já tenho saudade demais guardada dentro de mim. A estrada BR-153 se esticava na minha frente como uma promessa que nunca se cumpre. Asfalto cinza cortando o cerrado, cerca de arame farpado dos 2 lados, gado pastando devagar debaixo do sol que já esquentava feito fornalha. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas frestas da cabine, cheiro que já fazia parte de mim. Parei num posto perto de Jaraguá para abastecer. O frentista, um garoto novo de uns 20 anos, me cumprimentou com aquele jeitinho respeitoso que os novatos têm com os veteranos da estrada. Bom dia, seu Zé. Vai longe hoje? Palmas, respondi curto. Não estava com humor para conversa. Enquanto ele completava o tanque, fiquei observando o movimento. Outros caminhoneiros bebendo café no balcão, falando alto sobre frete, sobre a vida dura, sobre as coisas que a gente fala quando não quer falar do que realmente importa. Eu conhecia bem aquele ritual. Era o mesmo há décadas. Paguei, agradeci e voltei para a estrada. O caminhão ronronou satisfeito. Um Mercedes-Benz 1318 que já tinha visto muito chão. Era meu companheiro fiel, o único que não me abandonou quando tudo desabou. Quando a Maria morreu, pensei em vender tudo e sumir do mapa. Mas aí olhei para aquela cabine que ela tanto conhecia, onde ela já havia dormido tantas vezes ao meu lado durante as viagens longas, e não tive coragem. O rádio amador crepitava de vez em quando. Ô, Zé Carga, tá na escuta aí? Era o Toninho Paraíba, que devia estar uns 50 quilômetros na minha frente. Respondi que estava, mas não alonguei papo. Não estava com cabeça para conversa de estrada. Passou o Uruaçu, passou o Porangatu. A paisagem mudava devagar, cerrado dando lugar a pequenos vilarejos, casas simples de gente simples, crianças acenando da beira da pista quando o caminhão passava. Sempre acenei de volta. Era um costume da Maria. Acena, José, ela dizia. Essas crianças ficam felizes. Continuei acenando por ela. O sol subia no céu como uma moeda de fogo. Dentro da cabine, mesmo com o ar-condicionado ligado, o calor apertava. Parei numa sombra para comer a marmita que tinha trazido de casa. Arroz, feijão, uma carne seca que eu mesmo tinha temperado. Comida simples, mas gostosa. A Maria tinha me ensinado a cozinhar depois que começamos a namorar. Homem que não sabe fazer sua comida vira escravo da fome, ela sempre dizia. Enquanto comia, olhei para o horizonte. Aquele infinito de terra e céu que sempre me acalmou. A Maria dizia que eu nasci para a estrada, que tinha poeira no sangue. Talvez ela tivesse razão. Talvez por isso eu não conseguia parar, mesmo depois que ela se foi. Parar significava pensar, e pensar doía demais. Terminei de comer, joguei a água no rosto para espantar o sono e voltei para o caminhão.
Ainda tinha muitos quilômetros pela frente. A tarde prometia ser longa, com aquele sol de março batendo forte no para-brisa. Não sabia, naquele momento, que a alguns quilômetros dali, minha vida ia dar uma virada que eu jamais poderia imaginar. Não sabia que o destino já estava preparando um encontro que ia mudar tudo. Não só para mim, mas para uma pessoa que eu nem sonhava que existia. A estrada sempre foi minha companheira. Naquele dia, ela ia me apresentar alguém que me faria lembrar que ainda havia razão para seguir em frente. Eram quase 2 da tarde, quando vi a primeira sombra estranha na pista. De longe, parecia um animal morto na beira da estrada, coisa comum por essas bandas. Mas quando me aproximei, percebi que havia movimento. Alguma coisa se mexia ali embaixo, debaixo de uma árvore raquítica que mal fazia sombra. Diminuí a marcha e parei o caminhão no acostamento, uns 50 metros adiante. O motor diesel bateu em marcha lenta, enquanto eu tentava entender o que estava vendo pelo retrovisor. Havia uma pessoa ali, uma mulher pelo que parecia, e ela não estava sozinha. Desci da cabine e caminhei de volta pelo acostamento. O calor subia do asfalto como ondas invisíveis, distorcendo tudo que estava mais longe. O cheiro de terra seca e capim queimado entrava pelas narinas junto com o gosto amargo da poeira. Conforme me aproximava, o quadro foi ficando mais claro e mais assustador. Era uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, com o rosto queimado de sol e os lábios rachados de sede. A roupa, uma blusa desbotada e uma saia surrada, estava grudada no corpo pelo suor e pela sujeira de quem dormiu no relento. Mas não era isso que me deixou de boca aberta. No colo dela havia 2 bebês, gêmeos. Não deviam ter mais que 2, 3 meses. Pequeninos, vermelhos de calor, chorando baixinho com aquele choro cansado de quem já gritou demais. A moça tentava protegê-los do sol com um pano que parecia ter sido uma fralda, mas que agora não passava de um trapo sujo. Moça, chamei devagar, sem querer assustar. A senhora está precisando de alguma coisa? Ela ergueu o rosto para mim. Os olhos estavam inchados, vermelhos de choro e cansaço. Quando falou, a voz saiu rouca, quase num sussurro. Por favor, senhor, pelo amor de Deus, meus meninos, eles estão com muita sede. Faz 2 dias que a gente está aqui. 2 dias. Meu Deus do céu, 2 dias debaixo desse sol de rachar pedra, com 2 crianças pequenas. Como ela tinha aguentado? Como é que a senhora veio parar aqui? O pai deles, ele nos deixou aqui ontem cedo. Disse que ia buscar ajuda na cidade, mas não voltou. Acho que ele não vai voltar mais. A voz dela quebrou na última frase. Um dos bebês chorou mais forte, um choro agudo que cortava o coração. Ela tentou acalmá-lo, balançando devagar, mas dava para ver que ela mesma estava no limite das forças. Senti um nó na garganta. Aquela cena me lembrava algo que eu não queria lembrar. A Maria e eu nunca tivemos filhos. Ela fez 2 abortos naturais nos primeiros anos de casamento e depois os médicos disseram que seria difícil. Muito difícil. Vendo aqueles 2 meninos ali, tão pequenos, tão necessitados, algo se mexeu dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido junto com ela. A senhora tem nome? Ana Paula, ela respondeu, limpando o rosto com as costas da mão. E os meninos são João e Miguel. João e Miguel. Nomes bonitos, nomes de gente de bem. Como 2 anjinhos podiam ter sido abandonados daquele jeito. Ana Paula, escuta aqui. Vamos sair desse sol primeiro, tá bom? Você e os meninos vão morrer desidratados se ficarem aqui. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. Eu entendia. Uma mulher sozinha na estrada não podia confiar em qualquer um. Mas naquela situação, ela não tinha muita escolha. O senhor não vai fazer nada de mal com a gente, né? Moça, eu tenho 47 anos e uma esposa que morreu faz 2 anos. Se eu quisesse fazer mal para alguém, não seria para uma mãe com 2 crianças pequenas. Palavra de homem.
Algo no meu tom deve ter convencido ela, porque acenou com a cabeça. Ajudei ela a se levantar. As pernas tremiam de fraqueza. Os bebês pareciam duas bonequinhas de pano, moles demais, quietos demais. Levei os três para a sombra da carroceria do caminhão e peguei uma garrafa de água mineral da cabine. Ana Paula bebeu como se não visse água há semanas. Depois, com muito cuidado, pingou algumas gotas nos lábios dos meninos. Eles sugaram desesperadamente. Ana Paula, me conta a verdade. Que história é essa do pai das crianças? Ela baixou os olhos. Demorou para falar, como se as palavras custassem a sair. A gente morava em Goiânia. Ele arrumou trabalho numa fazenda aqui perto de Uruaçu. Disse que ia dar tudo certo, que ia ter casa, que os meninos iam crescer no interior, longe da violência da cidade. Viajamos 3 dias de ônibus para chegar aqui. Parou, respirou fundo. Só que quando chegamos, não tinha serviço nenhum. Era mentira. Aí ele ficou nervoso, começou a beber. Dizia que era culpa minha, que com 2 filhos pequenos, ninguém ia querer dar trabalho para ele. Ontem de manhã, ele pegou as poucas coisas que tinham valor e sumiu. Me deixou aqui com os meninos, sem dinheiro, sem nada. O sangue subiu à minha cabeça. Como um homem podia fazer uma coisa dessas? Abandonar a mulher e 2 filhos pequenos numa estrada deserta? E a família da senhora? Não tem ninguém em Goiânia? Tem uma tia, mas ela mal consegue sustentar os filhos dela. E mesmo que conseguisse, como é que eu volto para lá sem dinheiro com 2 crianças pequenas? Ana Paula começou a chorar de novo, tentando abafar o som para não assustar os bebês. Era um choro de desespero, de quem não vê saída. Fiquei ali parado, olhando para aquela cena. A estrada deserta, o sol castigando, uma moça jovem com 2 crianças que dependiam dela para sobreviver. E eu, um caminhoneiro velho e amargurado, que há 2 anos só pensava em como a vida era injusta. Foi nessa hora que ouvi a voz da Maria, clara como se ela estivesse ali do meu lado. José, você sabe o que fazer. Você sempre soube. Respirei fundo. Tomei uma decisão que ia mudar minha vida para sempre. Ana Paula, olha para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos. Você e os meninos vão comigo. Vou levar vocês até Palmas, onde tenho que fazer uma entrega. Lá a gente vê o que fazer. Tem hospital, tem gente que pode ajudar. Mas primeiro vamos tirar vocês desse sol antes que seja tarde demais. Pela primeira vez, desde que a encontrei, vi um lampejo de esperança no olhar dela. O senhor faria isso mesmo? Por quê? Pensei na resposta. Por que mesmo? Por solidariedade, por pena, por causa da Maria, que sempre diz que a gente tem que ajudar quem precisa? Porque é o certo a fazer, respondi simplesmente. E porque esses meninos não têm culpa de nada. O que eu não sabia naquele momento era que ao salvar Ana Paula e os gêmeos, eu estava na verdade salvando a mim mesmo. Subir na cabine do caminhão com Ana Paula e os 2 bebês não foi tarefa fácil. Ela estava fraca, as pernas tremiam e os meninos choravam baixinho, um choro cansado que partia o coração. Ajeitei uma manta velha no banco do carona, fiz uma espécie de ninho para os gêmeos ficarem seguros. Devagar, Ana Paula, tem tempo. Ela se acomodou com cuidado, um bebê em cada braço. João, o maior, tinha parado de chorar e me olhava com aqueles olhinhos escuros que pareciam entender mais do que deviam para a idade. Miguel, o menor, ainda soluçava baixinho, mas já não era aquele desespero de antes. Liguei o ar-condicionado no máximo. O alívio foi imediato. Ana Paula fechou os olhos e suspirou fundo, como se respirasse pela primeira vez em dias. Obrigada, Senhor. José Carlos, mas pode me chamar de Zé. Obrigada, seu Zé, eu não sei como vou pagar o senhor por isso. Não vai pagar nada, e não me chame de senhor. Não sou tão velho assim. Ela esboçou um sorriso fraco. Foi o primeiro sorriso que vi naquele rosto desde que a encontrei. Coloquei o caminhão na estrada. O Mercedes roncou satisfeito e retomamos a viagem.
Mas agora eu não estava mais sozinho. Havia 3 pessoas ali comigo, 3 vidas que dependiam das minhas decisões. Era uma responsabilidade que eu não sentia há muito tempo. Os primeiros quilômetros correram em silêncio. Ana Paula olhava pela janela, embalando os meninos. De vez em quando, ela suspirava fundo, como se ainda não acreditasse que estava segura. Eu respeitei o silêncio dela. Sabia que quando a pessoa passa por um trauma, precisa de tempo para processar. Foi só depois de passar por Angatu que ela começou a falar. Seu Zé, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor parou? A maioria das pessoas, a maioria não para. Pensei na pergunta. Era uma pergunta justa. Por que mesmo eu tinha parado? Poderia ter fingido que não vi, seguido viagem, deixado o problema para outro resolver. Sabe, Ana Paula, faz 2 anos que minha esposa morreu. Nesses 2 anos, eu meio que morri junto com ela. Parei de ver as coisas, parei de me importar. Quando vi você ali com os meninos, sei lá, foi como se eu acordasse de um pesadelo comprido. Ela ficou quieta, absorvendo o que eu tinha dito. Como ela era? Sua esposa? Maria das Dores. Pequenina, mas com um coração do tamanho do mundo. Sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, que é isso que nos torna humanos. Acho que ela estava ali comigo hoje, me empurrando na sua direção. Ela parecia ser uma mulher boa. Era. E sabe o que mais ela dizia? Que criança é sagrada, que não importa de onde vem, não importa a situação, criança tem que ser protegida. João mexeu no colo dela, procurando uma posição mais confortável. Ana Paula ajeitou a mantinha com um cuidado infinito. Eles não pediram para nascer, ela murmurou. Não pediram para ter um pai que foge na primeira dificuldade. E não pediram para ter uma mãe corajosa que fica com eles mesmo quando tudo desaba. Ela me olhou, os olhos marejados. Corajosa? Seu Zé, eu estava morrendo de medo. Se o senhor não tivesse parado... Mas eu parei. E você aguentou até eu chegar. Isso é coragem. O caminhão balançava suave na pista lisa. O ar-condicionado ronronava baixinho e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro da cabine não era pesado. Era tranquilo. Ana Paula, me conta como foi. Como vocês chegaram até aqui? Ela respirou fundo, como quem se prepara para reviver uma dor. Eu e o Roberto, o pai dos meninos, a gente se conheceu em Goiânia há 3 anos. Ele trabalhava numa oficina, eu numa loja de roupas. Parecia um homem bom, trabalhador. Quando descobri que estava grávida, ele ficou feliz. Disse que queria casar, constituir família. Fez uma pausa olhando para os filhos. Os meninos nasceram prematuros, ficaram 1 mês na UTI. Foi a pior época da minha vida, sem saber se eles iam sobreviver. O Roberto, ele não aguentou a pressão. Começou a beber, a faltar no trabalho. Dizia que não tinha condições de sustentar 2 filhos. A voz dela ficou mais baixa. Aí apareceu essa história do trabalho na fazenda. Ele disse que era uma nova oportunidade, que no interior seria mais fácil criar os meninos. Vendemos os poucos móveis que tínhamos, pegamos as economias e viemos. E não tinha serviço nenhum. Nada. Chegamos na tal fazenda e o cara nem sabia do que ele estava falando. Disse que nunca ofereceu trabalho para ninguém. Roberto ficou desesperado. Começou a me culpar, como se fosse culpa minha. Miguel começou a choramingar. Ana Paula o nineu com carinho até ele se acalmar. Anteontem de noite, ele falou que ia dar uma volta, pensar no que fazer. Eu achei estranho ele levar a mochila com as nossas coisas, mas não falei nada. Na manhã seguinte, quando acordei, ele não estava mais lá. Esperei o dia todo, os meninos chorando de fome, o sol castigando. Ontem de manhã, uma mulher que passava de bicicleta me deu um pouco de água e disse que tinha visto um homem pegando ônibus na rodoviária de Uruaçu. Senti a raiva subindo no peito. Como um covarde desses podia abandonar a família numa situação dessas?
Ana Paula, você tem certeza que não quer que eu pare numa delegacia? Abandono de incapaz é crime. Ela balançou a cabeça. Não quero mais nada com ele, seu Zé. Só quero encontrar um jeito de recomeçar com os meus filhos. Olhei pelo retrovisor. João tinha adormecido, a cabecinha encostada no peito da mãe. Miguel mamava o próprio punho, quietinho. Duas criancinhas que não tinham culpa de nada. E a sua família, seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai, ele tem outros problemas. Bebida. A tia que eu falei é irmã da minha mãe, mas mal conhece os meninos. E mesmo se quisesse ajudar, como é que eu chego lá sem dinheiro? A história dela era triste demais. Sozinha no mundo, com 2 bebês pequenos, sem dinheiro, sem para onde ir. Como é que uma pessoa recomeça do zero numa situação dessas? Ana Paula, me escuta uma coisa. Quando chegar em Palmas, vou fazer minha entrega. Depois, se você quiser, a gente dá um jeito de te ajudar a voltar para Goiânia. Ou então vemos se tem algum trabalho lá mesmo, algum lugar onde você possa ficar com os meninos. O senhor faria isso? Mesmo não me conhecendo? Faria. E sabe por quê? Porque eu também já precisei de ajuda na vida. E porque esses 2 aí, apontei para os bebês, merecem uma chance. Ela ficou quieta por um tempo, apenas olhando a paisagem que passava pela janela. O cerrado se estendia infinito, pontilhado de pequenas cidades, fazendas, vilarejos. Um Brasil imenso, cheio de histórias como a nossa. Seu Zé? Fala, Ana Paula. Sua esposa, ela ia gostar de você por isso. Senti um aperto no peito, um aperto bom, diferente daquela dor constante que eu carregava há 2 anos. Acho que ia sim. O caminhão seguiu pela tarde adentro. Lá fora, o sol começava a perder força. Dentro da cabine, 3 corações batiam num ritmo mais tranquilo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no caminho certo. Não sabia ainda que essa sensação de estar fazendo o certo seria testada muito em breve. A estrada ainda guardava surpresas para nós. O céu começou a escurecer quando ainda faltavam umas 2 horas para Palmas. Não era o escuro natural do fim de tarde. Eram nuvens pesadas, carregadas, daquelas que prometem tempestade brava. O vento começou a balançar o caminhão e eu senti aquele frio na barriga que todo caminhoneiro conhece quando a coisa vai ficar feia. Ana Paula, acho melhor a gente parar no próximo posto. Vem temporal aí. Ela olhou pela janela. As nuvens corriam rápidas, escuras como chumbo. Os primeiros pingos começaram a bater no para-brisa. Tá muito escuro, murmurou, apertando os meninos contra o peito. Parece que vai ser coisa séria. Mal terminei de falar, o céu despencou. Em questão de segundos, a chuva virou uma parede d'água que batia no caminhão com violência. O limpador de para-brisa lutava contra a água, mas mal conseguia dar conta. Tive que diminuir drasticamente a velocidade. Meu Deus, Ana Paula sussurrou. Nunca vi chover assim. João acordou com o barulho da chuva batendo na lataria. Começou a chorar, assustado. Miguel seguiu o exemplo do irmão. Em poucos segundos, o choro dos 2 se misturou com o barulho ensurdecedor da tempestade. Eles estão com medo. Ana Paula tentou acalmar os bebês, mas a própria voz dela tremia. Calma, calma, é só chuva. Já passa. Mas eu mesmo não estava tão calmo assim. A visibilidade estava péssima. Outros caminhões piscavam as luzes de emergência. Alguns já tinham parado no acostamento. O vento balançava o caminhão como se fosse um brinquedo. De repente, senti algo errado. O volante começou a puxar para a direita. O caminhão perdeu estabilidade. Meu coração disparou. Pneu! Resmunguei, lutando para manter o controle. Furou o pneu da frente. Ana Paula me olhou com os olhos arregalados de medo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que parar. Aqui mesmo, nessa chuva. Consegui levar o caminhão até um trecho mais largo do acostamento, longe do trânsito. Desliguei o motor, liguei as luzes de emergência. Lá fora,
A tempestade rugia como um bicho ferido. Seu Zé, e agora? Agora eu vou ter que sair lá fora e trocar esse pneu. Não tem jeito. Nessa chuva, o senhor vai se molhar todo. Vou mesmo, e se não trocar, a gente fica aqui a noite toda. Os meninos continuavam chorando. Ana Paula tentava acalmá-los, mas estava visivelmente nervosa. A situação tinha mudado completamente. De um momento para o outro, nossa viagem tranquila tinha virado uma luta contra a natureza. Peguei minha capa de chuva da cabine. Era uma capa velha, já tinha visto muito temporal, mas ainda protegia bem. Ana Paula, fica aqui com os meninos. Não sai da cabine por nada. Se aparecer algum estranho, toca a buzina sem parar até eu voltar. Tem certeza que não é perigoso? É perigoso, sim. Por isso mesmo você não sai daqui. Abri a porta e fui recebido por uma rajada de vento e chuva que quase me derrubou. Em segundos, mesmo com a capa, eu já estava encharcado. A água descia do céu como se alguém tivesse furado uma represa lá em cima. Caminhei até a frente do caminhão, pisando em poças que chegavam no tornozelo. O pneu direito estava completamente murcho, rasgado por algum buraco ou prego na pista. Ia ser um trabalho difícil com aquela chuva toda. Voltei até a lateral do caminhão para pegar o macaco e o pneu reserva. A chuva batia tão forte que doía na cara. Os dedos já estavam entorpecidos de frio, porque junto com a chuva tinha vindo um vento gelado que cortava até os ossos. Comecei o trabalho de trocar o pneu. Cada movimento era uma luta contra a chuva e o vento. O macaco escorregava nas minhas mãos molhadas. As porcas estavam emperradas. Eu me ajoelhava na lama, me levantava, tentava de novo. De dentro da cabine ouvia o choro dos meninos. Ana Paula devia estar desesperada, sozinha ali com duas crianças pequenas, vendo eu lutar contra a tempestade. Mas não tinha jeito. Se eu não trocasse aquele pneu, a gente ia ficar ali até amanhecer. Foi quando aconteceu o pior. O macaco escorregou da minha mão e rolou para debaixo do caminhão. Tive que me deitar na lama fria para tentar alcançá-lo. Nessa hora, uma rajada de vento mais forte balançou o caminhão inteiro. Ouvi um grito de Ana Paula lá de dentro. Saí correndo de debaixo do caminhão e subi na cabine, pingando água por toda parte. O que foi? Que foi esse grito? João tá muito quente, seu Zé, tá com febre, tá queimando. Toquei na testa do menino. Estava ardendo mesmo. O pequeno chorava fraco, diferente do choro de antes. Era um choro de dor. Deve ser por causa da mudança de temperatura. Tentei acalmar Ana Paula, mas eu mesmo estava preocupado. Do calor que ele tomou hoje e agora esse frio. E se for coisa grave? E se ele tiver alguma infecção? Seu Zé, a gente precisa chegar num hospital. A voz dela saía em pânico. Miguel também começou a chorar mais forte, como se sentisse a aflição da mãe. Olhei lá fora. A chuva não dava sinais de diminuir. O pneu estava meio trocado, mas eu precisava de pelo menos mais uma hora para terminar o serviço. E João com febre alta. Ana Paula, me escuta. Vou terminar de trocar esse pneu o mais rápido que conseguir. Aí a gente corre para o hospital de Palmas. E se der tempo? E se ele piorar? Não sabia o que responder. Pela primeira vez desde que decidiu ajudar Ana Paula e os meninos, senti medo de verdade. Medo de que minha decisão de trazê-los comigo acabasse custando a vida de uma criança inocente. Não vai dar tempo, sussurrei, mais para mim mesmo que para ela. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Voltei para debaixo da chuva, com o coração pesado e as mãos tremendo, não de frio, mas de nervosismo. Cada minuto que passava, João podia estar piorando. E eu ali, lutando contra um pneu furado no meio de uma tempestade. A chuva batia no meu rosto como se fosse chicotada. Mas agora não era mais só uma questão de desconforto. Era uma corrida contra o tempo. E lá no fundo da mente, uma vozinha maldita sussurrava: e se você tiver cometido um erro? E se em vez de salvar essas pessoas, você estiver colocando elas em perigo?
Era a hora mais difícil desde que encontrei Ana Paula na beira da estrada. E eu ainda não sabia o quanto as coisas podiam piorar. Voltei para debaixo do caminhão, lutando contra a lama e a chuva. As mãos estavam tão geladas que mal conseguia segurar as ferramentas. Cada movimento era uma tortura, mas o choro de João lá de dentro da cabine me dava força para continuar. Foi ali, deitado na lama fria, com a chuva batendo nas costas, que as lembranças começaram a voltar. Lembranças que eu tinha enterrado fundo depois que a Maria morreu. Ela também teve febre alta uma vez. Foi no 2º ano de casamento. Acordou de madrugada queimando, delirando. Eu, desesperado, igual Ana Paula agora, não sabia o que fazer. Carreguei minha Maria no colo até o carro e corri para o hospital. Ela ficou 3 dias internada. Pneumonia. Os médicos disseram que se eu tivesse demorado mais algumas horas... Não, murmurei para mim mesmo, apertando a chave de roda com força. Não vou deixar isso acontecer de novo. Mas as lembranças vinham em cascata, como a chuva que caía do céu. Lembrei dos 2 abortos que a Maria teve. O primeiro, quando a gente nem sabia que ela estava grávida. Acordou sangrando numa madrugada de dezembro. O segundo foi pior. Já tínhamos contado para todo mundo. Já tínhamos escolhido o nome. Era para ser José Carlos Júnior. A Maria chorou por semanas depois disso. Eu tentava consolá-la, mas as palavras não saíam. Como consolar alguém pela perda de um sonho? Como dizer que ia ficar tudo bem quando a própria vida parecia estar desabando? José, ela me disse uma noite, talvez a gente não tenha sido feito para ter filhos. Não fala isso, Maria. A gente vai conseguir. E se não conseguir, você vai me amar mesmo assim? Lembrei que parei tudo o que estava fazendo e olhei bem nos olhos dela. Maria das Dores, eu te amo porque você existe, não porque você pode me dar filhos, entendeu? Ela sorriu daquele jeito dela, meio tímido, meio maroto. Então a gente vai ser feliz do jeito que Deus quiser, né? Foi exatamente isso que a gente foi. Felizes do jeito que Deus quis. 23 anos juntos, cuidando um do outro, se amando, construindo uma vida boa. Não tivemos filhos do sangue, mas a Maria sempre dizia que a gente tinha filhos do coração. Os afilhados, os filhos dos vizinhos que sempre corriam para o nosso quintal, as crianças da rua que sabiam que na casa da Maria sempre tinha um biscoito e um colo. Agora, ali debaixo daquele caminhão, sob a chuva gelada, eu entendia por que parei para ajudar Ana Paula. Não foi só solidariedade. Foi como se todos os filhos que eu e a Maria nunca tivemos tivessem aparecido ali, na beira da estrada, pedindo para ser salvos. Mas e se você não conseguir salvar? A vozinha maldita sussurrava na minha cabeça. E se João morrer por sua causa? E se você tivesse deixado eles onde estavam, talvez alguém mais preparado? Cala a boca, falei em voz alta para a chuva. Cala a boca e me deixa trabalhar. Consegui finalmente soltar as porcas do pneu furado. Meus dedos estavam tão dormentes que eu nem sentia mais a dor. Tirei o pneu velho, que pesava 1 tonelada molhado, e comecei a colocar o reserva. Nessa hora, ouvi Ana Paula gritando lá de dentro. Seu Zé! Seu Zé! Pelo amor de Deus! Larguei tudo e corri para a cabine, o coração quase saindo pela boca. O que foi? João parou de chorar. Ele tá muito mole, muito quieto. Tá respirando, mas parece que não tem força. Toquei o menino. A febre continuava alta, mas agora ele estava apático, os olhinhos meio fechados. Miguel também estava estranho, muito quietinho para uma criança da idade dele. Ana Paula, eles podem estar desidratados. Com a febre e o calor que pegaram hoje, tem alguma coisa para dar água para eles? Eles são muito pequenos, seu Zé. Só mamam no peito. Mas eu acho que meu leite está secando. Como assim? Desde ontem, com o nervoso, com a falta de comida, eles mamam, mas não ficam satisfeitos. Acho que não está saindo leite suficiente.
Senti o mundo desabar. Ana Paula estava desnutrida, desidratada, em pânico. É claro que isso ia afetar a amamentação. E sem o leite materno, os meninos... Ana Paula, me escuta. Você bebeu água hoje? Um pouco, mas eu não consegui comer nada desde ontem. Pois então você vai comer e beber agora. Tem uma marmita na cabine, tem água. Você precisa se cuidar para poder cuidar deles. Mas não tá na hora de comer. Os meninos precisam de uma mãe forte. Se você desmaiar, quem vai cuidar deles? Peguei a marmita que tinha sobrado do almoço e uma garrafa de água. Obriguei Ana Paula a comer, mesmo com ela protestando que não conseguia engolir nada com aquele nervosismo. Come, insisti, nem que seja só um pouco, pela saúde dos seus filhos. Ela comeu algumas garfadas e bebeu meio copo d'água. Não era o ideal, mas era melhor que nada. Agora fica aqui. Vou terminar de trocar esse pneu em 10 minutos e a gente vai direto para o hospital. Voltei para debaixo da chuva, mas agora com uma determinação férrea. Não ia deixar aquelas crianças morrerem. Não depois de tudo que eu e a Maria passamos. Não depois de ter encontrado um propósito novo para a minha vida. Trabalhei como um condenado. As mãos sangravam de tanto apertar as ferramentas molhadas e escorregadias. As costas doíam de ficar curvado debaixo do caminhão. Mas em 15 minutos, o pneu novo estava no lugar. Guardei as ferramentas correndo e subi na cabine. Ana Paula segurava os 2 meninos cantando baixinho uma música de ninar que eu não conhecia. João estava um pouco melhor. Tinha voltado a chorar fraquinho. Miguel dormia, mas a respiração estava normal. Vamos embora, falei, ligando o motor. Daqui a 1 hora a gente está no hospital. A tempestade estava diminuindo, mas a pista ainda estava perigosa. Dirigi devagar, com cuidado, mas com uma pressa controlada. Cada quilômetro que passava era uma vitória pequena. Ana Paula cantava baixinho para os meninos. Era uma cantiga antiga, dessas que mãe inventa na hora. Dorme, meu menino, que a chuva já vai passar. Papai do céu está cuidando e logo vai melhorar. Ouvi a cantiga e lembrei da Maria cantando para os filhos dos vizinhos. Ela tinha exatamente a mesma voz doce, o mesmo jeito carinhoso. Ana Paula, fala, seu Zé, vai dar tudo certo. Esses meninos vão crescer, vão ser homens de bem, você vai ver. Ela me olhou pelo retrovisor. Havia gratidão nos olhos, mas também medo, muito medo. O senhor tem certeza? Pensei na resposta. Certeza eu não tinha. A vida tinha me ensinado que certeza é coisa que não existe. Mas esperança é diferente. Tenho fé, respondi. E às vezes é só isso que a gente precisa para seguir em frente. As luzes de Palmas começaram a aparecer no horizonte. Estávamos chegando. E por mais difícil que tivesse sido, nós 3 tínhamos sobrevivido àquela tempestade juntos. Agora era a hora do próximo desafio. O Hospital Regional de Palmas apareceu como um farol na escuridão. Era quase 10 da noite quando estacionei o caminhão na frente da emergência. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado, carregado de umidade e da tensão das últimas horas. Chegamos, Ana Paula, vamos descer. Ela estava exausta, mas segurava os meninos com uma força que só o amor de mãe consegue dar. João continuava com febre, muito molinho. Miguel também não estava bem. Chorava fraquinho, sem energia. Carreguei Ana Paula e os 2 bebês no colo até a porta da emergência. Meus braços doíam de tanto esforço, mas não ia deixar ela fazer aquele caminho sozinha. A enfermeira da triagem nos recebeu na porta. Era uma mulher de uns 50 anos, com aquele olhar experiente de quem já viu muito sofrimento. O que aconteceu? São 2 bebês com febre alta. Expliquei rápido. A mãe estava há 2 dias na beira da estrada, sem comida, sem água. Os meninos podem estar desidratados. A enfermeira olhou para Ana Paula, depois para os bebês. Em 2 segundos, ela entendeu a gravidade da situação. Vamos para o consultório agora. Dr. Roberto, gritou para um médico jovem que passava no corredor.
Emergência pediátrica. Nos próximos minutos, tudo aconteceu muito rápido. O Dr. Roberto examinou os 2 meninos, tirou a temperatura, olhou os olhos, escutou o coração. Ana Paula respondia às perguntas dele com a voz trêmula de nervosismo. Quantos meses eles têm? 4 meses, doutor. Quando foi a última vez que mamaram direito? Desde ontem. Desde ontem que eles não ficam satisfeitos. Eu acho que meu leite... A voz dela quebrou. O doutor assentiu com gentileza. Senhora, a senhora passou por muito estresse nos últimos dias. É normal que isso afete a lactação, mas vamos cuidar disso. Ele se virou para a enfermeira. Prepare soro para os 2. Paracetamol na dosagem pediátrica e quero um hemograma completo. Depois olhou para mim. O senhor é o pai das crianças? Não, doutor. Eu encontrei eles na beira da estrada. Trouxe para cá. O médico me olhou com uma expressão estranha, como se tentasse entender a situação. Entendi. Bom, os meninos vão ficar internados pelo menos essa noite. Precisam de hidratação venosa e observação. A senhora, ele se dirigiu a Ana Paula, também precisa de cuidados. A senhora está desnutrida e desidratada. Ana Paula começou a chorar. Doutor, eu não tenho dinheiro para pagar internação. Eu não tenho nada. Se não fosse esse homem aqui... Calma, senhora. Este é um hospital público. O SUS vai cobrir tudo. A senhora não precisa se preocupar com isso agora. Foi nessa hora que eu tomei a decisão mais importante da minha vida desde a morte da Maria. Doutor, eu vou pagar o que for preciso. Quarto particular, os melhores remédios, tudo. E vou ficar aqui com eles. Ana Paula me olhou com espanto. Seu Zé, o senhor não precisa... Preciso sim, preciso porque é o certo a fazer. O doutor sorriu pela primeira vez desde que chegamos. Isso é muito bonito da sua parte. Mas mesmo assim, vamos internar as crianças primeiro na pediatria do SUS. Se houver necessidade de transferir para particular, a gente vê depois. Nas 2 horas seguintes, acompanhei todo o processo. Viram João e Miguel serem furados para colocar o soro. Vi Ana Paula sendo medicada e recebendo soro também. Vi os 2 meninos lentamente começarem a reagir. Por volta da meia-noite, os bebês estavam estabilizados. Dormiam tranquilos nos bercinhos da pediatria, com o sorinho pingando devagar. Ana Paula também dormia numa cama ao lado. Finalmente em paz, depois de dias de terror, eu fiquei numa poltrona entre as 2 camas, velando o sono dos 3. Foi ali, naquele quarto silencioso do hospital, que senti uma paz que não sentia há 2 anos. Uma paz diferente, não era a paz vazia da resignação, mas a paz cheia de propósito. A enfermeira do plantão noturno se aproximou. O senhor pode ir para casa descansar se quiser. Eles vão ficar bem. Não, obrigado. Vou ficar aqui. É parente deles? Olhei para Ana Paula dormindo, para João e Miguel descansando. Pensei na pergunta da enfermeira. Agora sou, respondi. Ela sorriu e se afastou discretamente. Fiquei ali a noite toda, pensando na vida, no acaso, no destino. 2 horas antes, eu era um caminhoneiro solitário, indo fazer uma entrega em Palmas. Agora eu era... o quê? Pai? Avô? Protetor? Não sabia bem como me definir, mas sabia exatamente como me sentia. Necessário. Por volta das 5 da manhã, Ana Paula acordou. Me viu ali na poltrona e seus olhos se encheram de lágrimas. Seu Zé, o senhor ficou aqui a noite toda? Fiquei. E vou ficar até vocês estarem bem. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso tudo? Pensei na resposta. Como explicar que às vezes a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa? Como dizer que salvar 3 vidas estava salvando a minha também? Ana Paula, você tem quantos anos? 22. Eu tenho 47. Podia ser seu pai. E esses meninos aí podiam ser meus netos. Ela ficou quieta, apenas me olhando.
Sabe o que a Maria, minha esposa, sempre dizia? Que família não é só de sangue. Família é de coração. É quem fica quando a coisa aperta. O Senhor quero dizer que se vocês toparem, vocês têm uma família agora. Tem um teto, tem comida, tem quem cuide. E esses meninos vão ter a chance que merecem. Ana Paula começou a chorar baixinho, tentando não fazer barulho para não acordar os bebês. Mas eu não posso aceitar uma coisa dessas. O Senhor nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Sei que você é uma mãe corajosa que enfrentou 3 dias de inferno para proteger seus filhos. Sei que você tem caráter, porque poderia ter mentido para mim, inventado qualquer história, mas falou a verdade. E sei que esses meninos precisam de uma chance. Nesse momento, João acordou e começou a choramingar. Ana Paula se levantou da cama, ainda meio tonta dos medicamentos, e foi até ele. Oi, meu amor, mamãe tá aqui. Ela o pegou no colo e pela primeira vez em dias, ele mamou com fome de verdade. O soro e os medicamentos tinham funcionado. Ana Paula estava melhor e seu leite tinha voltado. Miguel acordou em seguida. Também mamou bem. Os dois ficaram saciados, tranquilos. O Dr. Roberto apareceu para a visita matinal. Examinou os meninos e sorriu satisfeito. Excelente evolução. Se continuarem assim, amanhã eles podem ter alta. E a mãe, doutor? Perguntei. A mãe também, mas vai precisar de acompanhamento nutricional, vitaminas, descanso, estresse pós-traumático também é possível. Ela vai ter tudo isso, garanti. Depois que o médico saiu, Ana Paula me olhou nos olhos. Seu Zé, se o senhor tem certeza do que está fazendo, se realmente não vai se arrepender? Tenho certeza. Então eu aceito. Pelos meus filhos, eu aceito. Naquele momento, senti como se a Maria estivesse ali comigo, aprovando minha decisão. Senti como se os 23 anos de amor que vivemos juntos tivessem dado frutos finalmente. Não da forma que esperávamos, mas da forma que Deus quis. Ana Paula? Sim? Bem-vindos à família. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Lá fora, o sol nascia sobre Palmas. Um dia novo começava. E com ele, uma vida nova para todos nós. 2 dias depois, saímos do hospital como uma família. Ana Paula carregava João no colo, eu segurava Miguel. E pela primeira vez, desde que os conheci, todos estavam sorrindo. Os meninos tinham ganhado peso. As bochechas estavam coradinhas e Ana Paula parecia uma mulher completamente diferente. Seu Zé, ela disse quando chegamos ao caminhão. Eu ainda não acredito que isso tudo está acontecendo. Pois é melhor acreditar. E outra coisa, já vai parando de me chamar de seu Zé. Agora somos família. Me chama só de Zé ou de pai, como preferir. Ela riu, um som que eu não tinha ouvido ainda. Uma risada limpa de alívio e felicidade. Pai Zé, testou. Gostei do som. Ajeitei um berço improvisado na cabine para os meninos viajarem seguros. Ana Paula se acomodou no banco do carona e pela primeira vez em anos, eu não estava sozinho na estrada. Para onde vamos agora? Ela perguntou. Primeiro vamos fazer minha entrega. Depois vamos para casa. Casa? Minha casa. Nossa casa fica em Anápolis. Tem 3 quartos, um quintal grande, uma vizinhança tranquila. A Maria sempre quis encher aquela casa de gente, principalmente crianças. Durante o trajeto de volta, Ana Paula me contou mais sobre sua vida. Filha única de mãe solteira, criada pela avó depois que a mãe morreu. Trabalhou desde os 15 anos para se sustentar. Sonhava em estudar enfermagem, mas nunca teve oportunidade. Ana Paula, que idade você disse que tem mesmo? 22. Então você ainda tem tempo de estudar o que quiser. Vamos ver se conseguimos uma vaga numa faculdade de enfermagem em Anápolis. Eu pago. Pois é, o senhor não precisa... Preciso sim. Esses meninos merecem uma mãe formada, independente. E você merece realizar seus sonhos.
O caminhão comeu a estrada de volta. Mas agora a viagem era diferente. Em vez do silêncio pesado que me acompanhava há 2 anos, havia conversas baixinhas, risos dos meninos, cantigas de ninar. A cabine que antes parecia um caixão, agora estava cheia de vida. Fizemos a entrega em Palmas, sem problemas. O cliente me cumprimentou como sempre, mas notou a diferença. Zé Carga, você tá com uma cara diferente, mais, sei lá, mais vivo. É que agora eu tenho motivo para estar vivo, respondi. Na volta para Anápolis, paramos num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, Ana Paula desceu para esticar as pernas. Estava com Miguel no colo, caminhando devagar pelo pátio do posto. Moça bonita, comentou o frentista. É sua esposa, Zé? Olhei para Ana Paula ali, jovem, forte, cuidando do bebê com tanto carinho. Pensei na pergunta. É minha filha, respondi com orgulho. E esses são meus netos. O rapaz sorriu. Família bonita, seu Zé. Deus abençoe vocês. Quando Ana Paula voltou para o caminhão, contei sobre a conversa. O frentista perguntou se você era minha esposa. Eu disse que você é minha filha. Ela parou de sorrir por um segundo. E o senhor? O senhor se incomoda com isso? Com a diferença de idade? Com o que as pessoas podem pensar? Ana Paula, eu tenho 47 anos. Já passei da idade de me importar com o que os outros pensam. O que importa é o que está aqui dentro. Toquei o peito. E aqui dentro eu sinto que vocês 3 são minha família. A família que a Maria e eu sempre quisemos ter. Chegamos em Anápolis no fim da tarde. Quando parei o caminhão na frente de casa, Ana Paula ficou em silêncio por um tempo, apenas olhando. Era uma casa simples, mas bem cuidada. 3 quartos, sala, cozinha, quintal com algumas árvores frutíferas. A Maria sempre mantinha tudo muito arrumado e eu continuei cuidando da casa do jeito que ela gostava. É aqui que vamos morar? Ana Paula perguntou baixinho. É aqui que vocês vão crescer, corrigi. João e Miguel vão correr nesse quintal, vão subir nessas árvores. Você vai estudar, vai se formar, vai construir sua vida. E eu vou estar aqui para vocês sempre que precisarem. Entramos na casa devagar. Ana Paula carregava os 2 meninos, olhando para tudo com curiosidade respeitosa. Parou na frente de uma foto da Maria, na estante da sala. Esta é ela. É Maria das Dores, o amor da minha vida. Ana Paula ficou um tempo olhando a foto. Ela era linda e parece uma pessoa boa. Era a melhor pessoa que já conheci. E sabe de uma coisa? Tenho certeza de que ela aprovaria vocês. Ela sempre disse que nossa casa estava muito vazia, que precisava de risadas de criança. Naquela noite, depois de acomodar Ana Paula e os meninos no quarto de hóspedes, que agora seria deles, fiquei na varanda olhando as estrelas. Era a primeira vez em 2 anos que me sentia realmente em paz. Ana Paula apareceu na varanda com uma xícara de chá. Não consegui dormir, explicou. Ainda parece sonho demais para ser verdade, pois não é sonho, é real, é nossa nova vida. Ficamos ali em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos cantando no quintal. Pai Zé, fala, filha. Obrigada, não só por ter nos salvado, mas por ter nos dado uma família. João e Miguel nunca vão esquecer disso, e eu também não. Ana Paula, quem foi salvo aqui fui eu. Vocês me devolveram a vontade de viver. Ela encostou a cabeça no meu ombro, como uma filha faria com o pai. A gente vai ser feliz aqui, não é? Olhei para o céu estrelado, para a casa que finalmente tinha gente, para a família que o destino me trouxe quando eu mais precisava. Vamos ser muito felizes, respondi. Vamos ser a família que todos nós merecemos ter. E naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormi o sono dos justos. O sono de quem sabe que fez a coisa certa. O sono de quem não está mais sozinho no mundo. A estrada tinha me dado o maior presente da minha vida.
E eu estava pronto para cuidar desse presente pelo resto dos meus dias. 6 meses depois, nossa vida tinha encontrado seu ritmo. João e Miguel engatinhavam pela casa, enchendo os cantos silenciosos com risadas e gritinhos de alegria. Ana Paula, que agora eu chamava simplesmente de Paula, tinha engordado, ganhado cor no rosto, e seus olhos brilhavam com uma luz que não existia quando a encontrei na beira da estrada. Naquela manhã de setembro, eu estava no quintal, consertando um brinquedo dos meninos, quando Paula apareceu na porta da cozinha, segurando uma carta. "Pai Zé, chegou!" Era a resposta da faculdade de enfermagem. Paula tinha prestado vestibular 3 meses antes, estudando todas as noites depois que os meninos dormiam. Eu bancava os cursos preparatórios, os livros, tudo o que ela precisava. "Abre logo", pedi, mais nervoso que ela. Paula abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu em silêncio e, de repente, seu rosto se abriu num sorriso enorme. "Passei, pai Zé, passei em 3º lugar." Larguei a chave de fenda e a abracei forte. Naquele momento senti um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Era assim que se sentia quando um filho conquistava alguma coisa importante. Sabia que você ia conseguir. A Maria sempre dizia que quando a gente quer uma coisa de verdade, o universo conspira para ajudar. João engatinhou até nós, puxando a barra da minha calça. Peguei ele no colo. "Olha só, João, sua mãe vai ser enfermeira, vai cuidar de gente doente igual os médicos cuidaram de vocês naquele dia." O menino sorriu e bateu palminhas, como se entendesse a importância do momento. Paula pegou Miguel, que choramingava querendo atenção. "Pai Zé, como é que vou conseguir estudar e cuidar deles ao mesmo tempo?" "A gente dá um jeito. Dona Helena, a vizinha, já disse que pode ficar com os meninos de manhã. Eu fico à tarde. E quando eu tiver que viajar, a gente arranja uma babá." Ela me olhou com aquele jeito que já tinha se tornado familiar. Gratidão misturada com incredulidade. "Não sei como agradecer tudo que o senhor tem feito por nós." "Paula, quantas vezes eu vou ter que repetir? Família não agradece, família ajuda." Naquela tarde fui visitar o túmulo da Maria. Era algo que eu fazia todo mês, sempre levando flores frescas e contando as novidades da nossa vida. "Oi, Maria", comecei como sempre. "Trouxe notícias boas hoje. Arrumei as flores no vaso, tirei as folhas secas. A Paula passou no vestibular, 3º lugar, imagina só. Os meninos estão enormes, falando algumas palavrinhas. João já chama vovô para mim. Miguel é mais tímido, mas sorri toda vez que me vê." Fiquei um tempo em silêncio, apenas ouvindo o vento balançar as árvores do cemitério. "Maria, eu sei que você está orgulhosa do que a gente virou. Lembra que você sempre dizia que nossa casa precisava de barulho de criança? Agora tem. Tem risos, tem choro, tem aquela correria gostosa de família grande." Senti uma paz imensa naquele momento, como se a Maria estivesse ali comigo, aprovando tudo. E sabe de uma coisa, amor? Eu não sinto mais aquele vazio no peito. Não esqueci você, nunca vou esquecer. Mas agora eu tenho uma razão nova para acordar todo dia. Tenho gente que depende de mim, gente que me chama de pai, de vovô. Quando voltei para casa, encontrei uma cena que aqueceu meu coração. Paula estava na cozinha, fazendo jantar, cantando baixinho uma música sertaneja. João brincava no chão com panelas velhas, fazendo barulho. Miguel dormia no berço portátil que ficava sempre na sala. "Como foi lá?" Paula perguntou sem parar de mexer o feijão. "Foi bom." Contei para ela sobre o vestibular. Tenho certeza que ela ficou feliz. "Pai Zé, posso perguntar uma coisa?" "Claro." "O senhor não sente ciúme da memória dela com a gente aqui?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei um pouco antes de responder. "Sabe, Paula, no começo eu achei que ia sentir, mas não sinto. Sabe por quê? Porque vocês não vieram substituir a Maria. Vocês vieram completar o que ela começou." Paula parou de mexer o feijão e me olhou. "Como assim?" "A Maria sempre disse que amor não é algo que acaba quando a pessoa morre. Amor é algo que se multiplica.
que encontra novos jeitos de existir. O amor que eu tenho por ela me ensinou a amar vocês. É como se ela tivesse plantado uma semente que agora virou árvore grande. João deixou cair uma panela no chão com um barulho enorme. Nós dois rimos. Esse aí vai ser percussionista, brinquei. Naquela noite, depois do jantar, ficamos os 4 na sala. Paula estudava para a primeira prova da faculdade. Eu lia jornal. João e Miguel engatinhavam pelo chão, explorando cada canto da casa como se fosse território novo. De repente, Miguel engatinhou até mim e puxou a barra da minha camisa. Quando olhei para baixo, ele estava sorrindo e balbuciando alguma coisa. Vô. Meu coração quase parou. Era a primeira vez que ele falava algo parecido com uma palavra. Paula, vem cá. Miguel falou vovô. Ela largou os livros e correu até nós. Miguel repetiu mais claro dessa vez. Vovô. Paula começou a chorar de emoção. Eu peguei Miguel no colo e ele encostou a cabecinha no meu peito, satisfeito por ter conseguido me chamar. Oi, meu netinho, sussurrei. Vovô está aqui. Vovô vai estar sempre aqui. João, vendo toda a comoção, engatinhou até nós também, gritando: Vovô! Vovô! Ficamos os 4 ali, abraçados no meio da sala. Uma família que o destino juntou de um jeito que ninguém poderia planejar. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Paula e eu ficamos conversando na varanda. Pois é, às vezes eu fico pensando, e se aquele dia na estrada tivesse sido diferente? E se o senhor não tivesse parado? Mas eu parei. E você aguentou até eu chegar. E os meninos sobreviveram. Não adianta pensar no que poderia ter sido. O importante é o que é. É que às vezes parece impossível uma história dessas, de um caminhoneiro que para na estrada e muda a vida de uma família inteira. Paula, a vida é feita de impossíveis que se tornam possíveis. A Maria sempre dizia que milagre não é coisa grande que acontece de repente. Milagre é quando a gente escolhe fazer o bem quando era mais fácil fazer o mal. É quando a gente escolhe parar em vez de passar direto. Ela ficou quieta por um tempo, absorvendo as palavras. Paizé, fala, filha. Obrigada por ter escolhido parar. Obrigada por ter ficado viva até eu chegar. Ficamos em silêncio, ouvindo o barulho da cidade que se aquietava para dormir. Lá dentro, João e Miguel dormiam o sono tranquilo de quem se sabe protegido e amado. Olhei para o céu estrelado e pensei na estrada. Aquela companheira de tantos anos que um dia me trouxe o maior presente da minha vida. Agora eu não precisava mais viajar para fugir da solidão. Agora eu viajava para trabalhar e voltar correndo para casa, para os braços da minha família. A estrada continuava lá, me chamando todos os dias, mas agora eu sabia para que servia. Não era para me afastar da vida, era para me levar até ela. E quando os meninos crescessem, quando me perguntassem como foi que virei pai deles e avô ao mesmo tempo, eu ia contar essa história. A história de como um encontro na beira da estrada mudou tudo. A história de como o amor, quando a gente deixa, sempre encontra um jeito de vencer. Porque na estrada da vida, os melhores encontros são aqueles que a gente não está procurando. E as melhores famílias são aquelas que o coração escolhe, não as que o sangue determina.